Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série Transtorno Positivo Desafiador. E hoje nós vamos falar sobre o tratamento. Pessoal, o tratamento do transtorno positivo desafiador engloba vários profissionais. Por quê? Porque tem que ser um tratamento que vai incluir familiares, escola e a própria criança ou adolescente. Dentre os profissionais indicados estão psicóloga, psicopedagoga e o médico. Normalmente, a medicação, quando ela entra, ela serve principalmente para a gente conseguir com que a criança ela consiga frear um pouco mais esse impulso de agressividade. Uma expressão que eu sempre uso no consultório é como se você tivesse uma bomba e tivesse um pavio curto. Então aquela criança, ela está com o pavio curto e qualquer faísquinha já faz pegar fogo e faz ela detonar. O objetivo da medicação é com que a gente faça alongar esse pavio. Note bem, eu não falei necessariamente em desmontar a bomba, mas em alongar o pavio. Se você chegar com a faísca lá na ponta, a bomba vai explodir, mas o objetivo nosso é que demore mais para explodir. E por que é importante a presença do médico? Por causa da necessidade, muitas vezes, da medicação, principalmente para conter aqueles ataques de fúria, né, que são desgastantes tanto para a criança ou adolescente, quanto para a família, quanto para o professor, né, para a equipe da escola. E é de fundamental importância, né, Aline, ter essa equipe, né? E o neurologista é ele que nos ajuda a fechar o diagnóstico. Uma das coisas que as pessoas às vezes se confundem é que se procura um tratamento em que a criança fique 100% obediente e nem sempre isso vai acontecer. Os medicamentos mais utilizados são da classe dos antipsicóticos, né? Mais comumente o Lemeptil, risperidona, dentre outros que também podem ser anotados aí. Muitas vezes o tratamento ele tem que ser adequado àquela criança. O tratamento que, por exemplo, o filho do fulano do ciclano fez, não necessariamente vai ser o mesmo tratamento que o filho do ciclano do beltrano vai ter. Não é uma receita de bolo, mas basicamente é essa a ideia e esse o sentido de se medicar uma criança. E as outras partes do tratamento seriam o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psicopedagógico, para melhorar a qualidade de vida da criança e também de sua família. Controle de comportamento, sim, né? Sim. Na psicologia, a abordagem indicada é a terapia cognitivo-comportamental, em que a gente trabalha a questão do manejo parental, ou seja, como os pais vão estar lidando com as situações, e também as habilidades sociais, mudança de comportamentos da criança, como ela vai aprendendo, refletindo sobre o que ela está passando e aí aumentando o seu repertório de comportamentos mais desejáveis e mais aceitáveis pela sociedade. E a presença dos pais é importantíssima, né, Aline? Muito. Provavelmente os pais vêm mais ao consultório do que a própria criança, né? Porque fazemos a terapia em conjunto com a família. É importante a família entender, por isso que nós estamos fazendo esses vídeos. É necessário que a família entenda o que é o transtorno positivo desafiador, as causas, as consequências, o tratamento. Por quê? Porque vocês vão nos ajudar a trabalhar esse comportamento da criança, que eles ficam a maior parte do tempo em casa ou na escola, né, Aline? Isso. E na escola é óbvio que vão aparecer problemas, né? Então o professor, a equipe que lida diariamente, que tem esse contato direto, tem que estar também alinhado com a família e com os profissionais que estão realizando o tratamento, para que flua bem, para que o ensino, né, a aprendizagem flua de uma forma menos tensa, tanto para a criança quanto para os coleguinhas e para o próprio professor.
Uma dica importantíssima que vale tanto para professores quanto para os pais é a questão da firmeza ao estabelecer a relação de autoridade ali. Vai ser questionado, vai ser desafiado, mas tem que permanecer firme desde o primeiro momento. Quando essa criança chegar na escola e começar a apresentar uma crise ali, se a professora falar, vou chamar os seus pais, ela já meio que quebra ali toda aquela imagem de autoridade que deveria ser dela. Então ela tem que porque ser naquele firme. momento o professor é a autoridade. Sim. Né? E aí o professor, por isso que é importante também o professor assistir essa série, para entender como que funciona o comportamento do transtorno positivo desafiador. Porque isso vai te ajudar dentro do contexto de sala de aula. Né? A criança teve um ataque, igual a Aline falou, ataque de nervosismo, leva ela para tomar uma água, não bate de frente nesse momento. Sim, tem que esperar acalmar um pouquinho. Bater de frente no momento da fúria é perda de tempo. É esperar a criança se acalmar e aí depois sim ver as medidas, né, que são necessárias para que ela entenda que o que ela fez foi errado. Sim, né? sim, porque uma das questões importantíssimas é essa tomada de consciência, é a criança perceber que ela está errada. Que o comportamento é totalmente impróprio, né? Sim, sim, porque justamente pelo fato de ter a sensação de que está certo, esse é um trabalho que tem que ser ali de formiguinha, né? Olha, você não está certo, o que você fez não foi bonito, não foi legal, não foi aceitável e aqui dentro não vai poder acontecer mais. Muitas vezes, Aline, eu vejo professores cansados, né, desse comportamento da criança, né? Igual você falou, às vezes a criança ela se torna até chata. Sim. Né? Mas a escola é o melhor ambiente para se trabalhar o transtorno positivo desafiador, por causa da sociabilidade, né? A criança lidar com outras crianças, trabalho em grupo, em equipe, a parte do esporte é muito importante para a criança extravasar um pouco, mas sempre ficar de olho, porque como nós falamos, essas crianças elas têm o prazer de aborrecer as outras pessoas. Então, sabe aquela criança que põe taxinha para o amigo sentar e espetar, né? Aquela criança que põe cola no cabelo da outra criança, corta um pedaço. Então, ou seja, tem que ficar de olho. Não dá também para fazer de conta que nada está acontecendo. Mas é muito importante estabelecer limite e regras, mesmo que eles não cumpram, sim, né? Sim, porque tem que estar sempre claro aquela ideia assim, quem manda aqui sou eu, né? Que é o professor que manda no ambiente sala de aula. Uma pergunta que sempre vem à tona, os pais ficam muito preocupados, essa criança que tem um transtorno positivo desafiador, ela tem riscos de desenvolver outros transtornos na vida adulta? Nós falamos no nosso primeiro vídeo a respeito de um transtorno que é chamado de transtorno de conduta. O que acontece até chegar nesse transtorno de conduta? Os pais, os professores, as pessoas que acompanham essa criança, né? Porque hoje nós temos um cenário diferente no ambiente familiar, né, Aline? Nós até, voltando um pouquinho, nós falamos daquela questão do pai e da mãe ser figura de autoridade. Muitas vezes os pais são separados, né? E a figura da avó se torna importante, né, Aline? Sim. Aí entra a figura da avó, do avô, que ali numa participação diária na vida da criança também contribui para a formação, né, dos seus hábitos comportamentais. E aí a gente comentou daquele ditado que as avós estragam, né? Pelo contrário, as avós ajudam e muito, mas na parte do estragar seria a questão de não estar alinhado com a mãe ou com o pai na educação e meio que desdizer, né? Houve um não, a avó fala sim, houve um não, a avó vai e permite. Então esse desdizer aí é complicado. Às vezes fala assim, tadinho,
Tadinho, deixa ele, só mais um pouquinho. Ele é nervoso. É. Não vamos irritar ele. Sim. Então, e não é assim, porque se não vamos irritar ele, é fazer tudo o que a criança deseja. E a criança, quando tem um transtorno opositivo desafiador, ele precisa de pessoas que estabeleçam regras e limites que ele tem que obedecer. Claro que nós vamos evitar a motivação dessa criança ter um acesso de birras, né? Mas a criança, ela tem que ser confrontada, né, Aline? Sim, porque as regras e limites devem ser claros, estabelecidos. Em momento nenhum essa criança deve sentir que ela está ganhando ali aquele jogo, né, de manipulação do comportamento. Por que que eu voltei nessa questão, antes de falar do transtorno de conduta? Porque perceberam esses primeiros sinais, as crianças procurem ajuda. Porque a criança que tem o transtorno opositivo desafiador e ela não é tratada, essa criança ela pode evoluir para o transtorno de conduta, né, Aline? Isso. E fala um pouquinho do transtorno de conduta. Esse transtorno de conduta, ele seria o que algumas pessoas chamam de falha no caráter, em que vai apresentar os sintomas já descritos, mas de uma forma mais grave. Por que mais grave? Porque desrespeitar as regras na vida adulta implica em desrespeitar leis. As leis, né? E implica muitas vezes em episódios de agressividade. Destruição de propriedade. Sabe aquela pessoa que vai, quebra as coisas, estoura a lâmpada, né, na rua. Vandalismo. Né? São pessoas que provavelmente tem um transtorno. Na vida, na infância, já tinha desenvolvido o transtorno opositivo desafiador e não foi tratado. Sim. Tem mais facilidade com substâncias químicas também, né, Aline? Isso, existe uma propensão maior, né, a se envolver com álcool, drogas e desenvolver dependência. Mas voltando um pouquinho à questão do transtorno de conduta, a gente vê como algo grave, porque a resposta ao tratamento costuma ser prejudicada, até porque aparentemente ele não escolheu mudar. Geralmente os casos de transtorno de conduta em adultos são mais delicados para se tratar por isso. Porque ali ele já tem uma opinião própria, já é um adulto, não depende de terceiros para indicar o caminho. Por isso que é importante lá na pré-escola, quando a criança está no período infantil, fazer ela entender que ela está errada. Sim. Então, resumindo, o transtorno de conduta seria um transtorno positivo desafiador agravado e enraizado a tal ponto que é mais difícil manejar aí alguma mudança. Porque eles chegam num nível até de crueldade com os animais. Crueldade com animais, com outras pessoas. Né? Mas olha, calma, não quer dizer que toda criança que tem um transtorno positivo desafiador na vida adulta vai ter o transtorno de conduta. Não é uma regra, mas percebeu que a criança está manifestando alguns sinais, algumas características desse transtorno, procure ajuda. Agindo dessa forma, buscando um tratamento, né, logo no início, essa criança ela pode ter uma vida melhor, né, proporcionar para essa criança uma vida social melhor, né, Aline? Social, escolar e familiar. E assim vai estar amenizando o sofrimento tanto dela quanto dos que estão próximos, não é isso? É isso aí. E esse foi o nosso último vídeo da série Transtorno Positivo Desafiador. Espero que você tenha gostado e que essas dicas tenham trazido uma reflexão, essas informações faça você refletir sobre o comportamento dos seus filhos. De repente nem é filho, né, Aline? Um sobrinho, um vizinho, que aí você pode orientar a procurar ajuda para essas crianças, né, Aline? Isso aí. A gente fica muito satisfeito de estar compartilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento e a gente aprende juntos. E por isso eu te peço, me inscreva no canal, deixa aí seu comentário com dicas para os nossos próximos vídeos. Às vezes você tem alguma dúvida de comportamento, coloca lá no nosso canal e nós vamos ter o maior prazer de preparar um conteúdo
a respeito do assunto que você deseja ouvir, tá bom? E nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá.